Bom dia, amores! Vamos para mais uma revisão. Hoje estou com língua portuguesa. Vou revisar com vocês na aula de hoje pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, verbos. Vou revisar também sujeito e predicado, advérbio, ortografia, descrição, descrição, mas, mais, os porquês. Então vamos para a revisão em ação de língua portuguesa de hoje. Vamos comigo! Vamos relembrar. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Os pronomes que serão cobrados na atividade avaliativa são os pronomes pessoais, que se dividem em três. Pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, ali, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, les, se, si, consigo. Temos também os pronomes pessoais de tratamento. Temos você, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência. Já os pronomes possessivos se referem a um elemento dando ideia de posse, algo que é da pessoa ou de todos em um comum. Tem meu, minha, meus, teu, tua, vosso, nosso. E também temos os demonstrativos, que indicam o elemento em relação à pessoa que fala ou à pessoa que ouve. Temos aí este, isto, esse, essa, aquilo, aquele. Já os indefinidos, eles se referem aos substantivos dando ideia vaga, imprecisa. Eu não sei do que se trata. Tem algum, alguns, todos, certas, pouco, muito, ninguém. Ok, turmas? Agora vamos revisar os verbos. Algo interessante em relação aos verbos é identificar modo, tempo. É o que nós vamos fazer agora. Verbo, indicação. Ele varia em número, pessoa. As pessoas, elas são divididas em primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, ela. Já o número é se está no singular ou no plural. Os verbos, eles têm três tempos, que é o presente, algo que está acontecendo, o passado ou pretérito, já aconteceu, ou o futuro vai acontecer. Os modos dos verbos são os indicativos, que indicam fato certo. Temos o subjuntivo, que indica um fato incerto, duvidoso, uma possibilidade. E temos o imperativo, que indica ordem, conselho, pedido. Agora, o sujeito e o predicado é bem simples. Para saber aí se é sujeito ou predicado, eu faço duas perguntas. Quem, para identificar o sujeito, e o que, para identificar o predicado. O predicado, gente, é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, quem fez, o que fez. Por isso que eu uso quem e o que. Nós temos aqui a coleta seletiva e o reaproveitamento do lixo é satisfatória. Quem? A coleta seletiva. E o reaproveitamento do lixo é satisfatório. Então, quem? Sujeito. O que? Predicado. Para finalizarmos gramática, nós vamos relembrar o advérbio. Advérbio é uma palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio, acrescentando a eles uma circunstância ou intensificando. Nós temos advérbios de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de dúvida, de negação. Então, turmas, a gramática, o que vai cair é isso. Vamos para a ortografia. Ortografia. Ortografia está bem tranquilo. Temos despensa e dispensa. Despensa é o lugar ali onde se guarda mantimentos. Dispensa significa licença, isenção de serviço.
temos a descrição, que é o ato de narrar, de descrever, e a descrição, que é uma qualidade de quem é discreto, recatado. Então, são palavras parônimas, que são aquelas que têm o som e grafia parecido, pois, na realidade, tudo é diferente. A forma de escrever e a forma de pronunciar são parecidos. Vamos para os porquês. Turmas, os porquês sempre fazem uma confusãozinha na cabeça de vocês. Então, vou revisar agora. Porquê separado, ele é utilizado para pergunta. Geralmente inicia-se uma pergunta. O porquê junto é usado para dar resposta, explicação. Nós temos o porquê separado acentuado. Ele é usado no final de frase interrogativa, seguido de ponto de interrogação ou ponto final. O porquê junto acentuado, ele é utilizado aí quando é precedido dos artigos os, uns. Ele é um substantivo, então ele equivale aí a causa, motivo, razão ou porquê. Ok, turmas? Depois de tanta informação, vamos para as atividades em ação. Vou ler as atividades que faremos agora. Peguem o caderno e vamos reforçar nossos conhecimentos sobre os conteúdos de revisão para a atividade avaliativa de língua portuguesa. Exercício 1. De acordo com o que trabalhamos, realize a correspondência com a definição correta dos pronomes. Nós temos número 1, pronome pessoal, número 2, pronome possessivo, número 3, pronome demonstrativo e número 4, pronome indefinida. Primeira colocação diz assim: são aqueles que se referem a um elemento dando ideia de posse. Segunda, são aqueles que acompanham ou substituem os substantivos. Terceiro, indica a posição de um elemento em relação à pessoa que fala e a que ouve. E por último, temos aquele que se refere a um substantivo dando ideia vaga, imprecisa, genérica. Exercício 2. Verbo é a palavra usada para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Diante dessa afirmação, responda o que se pede. Letra A. Quais são as pessoas e os números do verbo? Eu já respondi na introdução aqui da revisão. Letra B. Quais são os tempos básicos do verbo? Letra C. Quais são os modos dos verbos? E exercício 3, identifique o sujeito e o predicado das frases abaixo. Lembrem quem? O quê? Letra A. Carla recebeu bem os vendedores de livros. Letra A. Agora letra B. Marta e Fernanda saíram bem cedo para trabalhar. Exercício 4, vocês vão utilizar o dicionário, vão pesquisar a definição das palavras abaixo. Sim, ortografia. Despensa, dispensa. Descrição, descrição. Mas, mais. Porquê, separado. Porquê, junto. Porquê acentuado e separado. Porquê acentuado junto e acentuado. Número 5, classifica os advérbios. Siga o exemplo. Talvez ele viaje hoje. Talvez é um advérbio de dúvida. A. Não irei ao passeio. Não. B. Gosto de quem fala bem. Bem. Letra C. Sim. Posso ir com você. Sim. Letra D. Amanhã levarei os livros. Amanhã. E letra E. Vi um ninho lá na árvore. Lá. Agora, turmas, pausem o vídeo. Respondam às atividades e, em seguida, apertem o play e voltem comigo para realizarmos as correções
questões dessa revisão para atividade avaliativa. Muito bem, turmas, terminaram as atividades. Agora vamos para a correção em ação. Número 1. De acordo com o que trabalhamos, realize a correspondência com a definição correta dos pronomes abaixo. Então, nós temos aí número 1, pronomes pessoais, número 2, pronomes possessivos, número 3, pronomes demonstrativos e número 4, os pronomes indefinidos. Então, eu tenho aqui que encontrar e enumerar de acordo com a definição de cada um deles. Então, turmas, temos aí pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais, ela é a segunda opção que diz assim: pronomes pessoais são aqueles que acompanham ou substituem os substantivos. Em seguida, temos os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos é a primeira opção que diz assim: é aquele que se refere a um elemento, ou seja, o substantivo, dando ideia de posse. Em seguida, temos os pronomes demonstrativos, que indica a posição de um elemento em relação à pessoa que fala e a pessoa que escuta, que é a terceira opção. E por último, os pronomes aí indefinidos. Pronome indefinido é aquele que se refere ao substantivo, dando uma ideia vaga, imprecisa, genérica. Então, a ordem que tivemos foi 2, 1, 3, 4. Número 2, verbo é a palavra usada para indicar a ação, estado ou fenômeno da natureza. Diante dessa afirmação, respondo o que se pede. Letra A. Quais são as pessoas e os números do verbo? Turmas. São 3 pessoas do singular, eu, tu, ele, ela. São 3 pessoas do plural, nós, vós, eles e elas. E o número, né? Os números, eles são divididos em singular e plural. Letra B, quais são os tempos básicos do verbo? Temos o tempo presente, acontecendo, passado ou pretérito, já ocorreu, e futuro, que ainda vai acontecer. E a letra C, para finalizarmos o exercício 2, temos quais são os modos dos verbos. Então, os modos são indicativo, algo que foi concluído de fato. Nós temos o subjuntivo, que dá a impressão que ainda acontecerá quando eu for. E também temos o imperativo, que indica ordem. Ok, turmas? Agora vamos para o número 3. Exercício 3 pede para que você identifique na frase o sujeito e o predicado de cada frase. Bom, lembra da dica da revisão? Quem, sujeito, o que, predicado. Então, temos a frase: Carla recebeu bem os vendedores de livros. Quem? É o meu sujeito. Carla. O quê? O que Carla fez? Recebeu bem os vendedores de livros. Então, foi o que Carla fez. Quem? Carla. O que? Recebeu bem os vendedores de livros. Segunda frase, letra B. Marta e Fernanda saíram bem cedo para trabalhar. Quem? Sujeito. Marta e Fernanda. O quê? Saíram cedo. Saíram bem cedo para trabalhar. Então, sujeito, Marta e Fernanda, predicado, saíram bem cedo para trabalhar. Quem? Marta e Fernanda. O que? Saíram bem cedo para trabalhar. Vamos agora para o exercício 4. Turmas, o exercício 4
4 pediu para que vocês utilizassem o dicionário para colocar as definições das palavras que estamos trabalhando em ortografia. Porém, se você decidiu utilizar o seu livro didático, ótimo e bem mais fácil, pois estava tudo lá. Então, letra A eu tenho despensa e dispensa. Então, despensa é um substantivo que significa lugar onde se guarda mantimentos. Despensa. Dispensa, substantivo que significa licença, isenção de serviço, dever ou encargo. A letra B, nós tínhamos descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever, narrar. Já a descrição é a qualidade de quem é discreto, é recatado, ok? Na atividade, um dos conteúdos de ortografia que vai cair é o mas e o mais. Porém, no início não falei sobre o mesmo, pois é bem tranquilo. Então, mas indica a ideia contrária, oposição. Fui ao mercado, mas não comprei nada. Então, é uma oposição. Já o mais, ele indica quantidade. Tenho mais brinquedos que Ana. Indica quantidade, ok, turmas? E também foi pedido para vocês utilizarem o dicionário e mostrasse as diferenças dos porquês. Então, tem o porquê separado, que indica resposta. Geralmente, ele vem no início aí das frases interrogativas. Vamos para o porquê junto agora. Porquê junto? Porque junto para dar resposta ou uma explicação. O porquê separado, acentuado aí com um acento circunflexo no final de frase interrogativa seguida de um ponto de interrogação ou ponto final. Porque junto com acento circunflexo é uma palavra que ela vem precedida dos artigos os, uns. E nesse caso, porque junto, acentuado é um substantivo que equivale a causa, motivo, razão. Agora vamos para o nosso último exercício, revendo aí advérbios. Exercício 5. Número 5. Classifica os advérbios sublinhados de acordo com o exemplo. Ou destacado, no caso aí, né, estava em negrito para vocês os advérbios. Agora vocês vão ter que classificá-los de acordo com o exemplo. O exemplo tinha, talvez ele viajem, talvez estava destacado aí, talvez é um advérbio de dúvida. Agora vamos para a letra A. Não irei ao passeio. Não é um advérbio de negação. Muito bem. Letra B. Tínhamos gosto de quem fala bem. Bem é um advérbio de modo. Letra C. Sim, posso ir com você. Sim é um advérbio de afirmação. Letra D. Amanhã levarei os livros. Amanhã é um advérbio de tempo. E para finalizarmos a letra E, vi um ninho lá na árvore. Lá é um advérbio de lugar. Então, advérbio, nós conseguimos identificá-los, pois estamos em contato com o mesmo desde quando dominamos aí a fala. Turmas, finalizamos a nossa revisão com atividades de fixação. Espero que vocês estudem para tirar aí um 10 em língua portuguesa
na nossa atividade avaliativa de amanhã. Então, tchau, tchau, até amanhã, turmas, fiquem com Deus. Um beijo da professora Luciana Tavares.